A saúde da criança é bastante precária. E Odila, ela é informada de que naquela noite, de alguma forma, o Júlio não resistiu e acabou desencarnando. Tanto o Mário como o Amaro. O Mário é enfermeiro. O Amaro é o casado com a ex-noiva do Mário, né, que é o ex-Armando da Guerra do Paraguai. Se desvelam pelo cuidado do pequeno quando, em dado momento, Amaro, bastante abatido, colhe o filho nos braços, faz uma profunda e sentida prece em favor do pequeno, mas sempre se curvando ante as decisões do tempo de Deus, as decisões soberanas de Deus. E após a prece, Júlio desencarna. Sentindo-se culpado pelo ocorrido, Mário, o enfermeiro, sai como louco pelas ruas. E o Júlio, ele é recolhido novamente ao lar. Então ele sai do corpo, desencarna e foi novamente levado para o lar da bênção, sendo cuidado novamente pela Blandina. Agora teve a segunda desencarnação. Júlio morreu afogado com em torno de 10 anos e agora morreu com uma difteria, com croup, com 1 ano de idade, aproximadamente 1 ano de idade, também recolhido no mesmo leito lá no lar da bênção. E aí, enfim, passado algum tempo, Odila volta a procurar por Clarencio, solicitando auxílio a Zulmira, que se encontrava extremamente abatida depois da morte do Júlio, né? Ela entrou, havia aquele sentimento de culpa dela muito grande, achando que tinha matado o Júlio afogado. Agora nasce o filho e morre com 1 ano. Ela estava super deprimida, com vontade de morrer. Só um minutinho. E durante a assistência prestada lá pelos amigos espirituais na casa do Amaro, o espírito de Mário Silva, o enfermeiro, bastante atormentado, passa por ali por 2 vezes, sendo em seguida acompanhado por André Luiz e Hilário, a conselho de Clarencio. Em casa, quando ele acorda de manhã, os amigos observam uma coisa interessante na obra, é o espírito de uma freira que gosta dele, vela por ele, gosta no sentido de ver ele um bom trabalhador com criança, o Mário Silva. E ao encontrar auxílio dos espíritos amigos, ela se tranquiliza e segue para o hospital onde o Mário trabalha e onde ela presta auxílio aos diversos doentes, juntamente com um grupo de outros espíritos de religiosas, freiras, coordenada pelo espírito de uma madre superiora do mundo espiritual. É interessante também essa passagem contada por André Luiz aqui, entre a terra e o céu. Sob a sua ótica, elas realizavam, as freiras, né, esse trabalho de auxílio enquanto aguardam pela manifestação de Jesus, que as levará ao reino de Deus. E sobre esse assunto, acorre novamente Clarencio com os seus ensinamentos a respeito dos espíritos bondosos e cooperativos, mas que ainda não têm olhos para as realidades completas do plano espiritual. E para auxiliá-lo, Mário é envolvido com os filhos salutares e é motivado a procurar pelo diálogo exatamente com Antonina, ela aproximar com Antonina. Quem é Antonina? Lola Ibarruri. Lola Ibarruri está ligado a ele também na Guerra do Paraguai. Lembra que ele foi o Esteves, é ele que traiu o Leonardo, ele, o Esteves, o atual Mário Silva, ele é que acabou sendo envenenado pelo Leonardo. Mas ele também teve a sua paixão lá pela Lola, a paraguaia, né? A Lola Ibarruri. Rapidamente toma o carro e se dirige com a humilde residência, acompanhado pelos espíritos. Conta a sua história à amiga, até os acontecimentos mais recentes que o atormentam. Sabiamente, ela o esclarece sobre a reencarnação e os laços do passado. Então, a Antonina explica para ele a questão da reencarnação, as ligações do passado, fala sobre as possibilidades de auxílio que é colocada à nossa frente, visitando o casal. Ele diz, olha, você tem toda a oportunidade de ajudar o Amaro, de ajudar a Zulmira, sua ex-noiva, oferecendo amparo. Tirar da sua mente essa culpa que você está tendo, Mário. Então ela, a Antonina, estava convencendo o enfermeiro a sair dessa culpa e se colocar para amparar o casal, já que ele se colocou como culpado da morte do menino. Ele achou que ele acabou sendo culpado, que desejava tanto a morte, o menino morreu naquela noite. E como ainda não se sente encorajado a ir sozinho, bondosamente, a Antonina acabou concordando e acompanhá-lo. Disse, não, você não tem coragem de fazer isso, eu vou com você, eu vou te ajudar a você se reconciliar lá com a Zulmira e com o próprio Amaro. No dia seguinte, chegam ao lar de Amaro, com quem tem uma conversa muito amistosa.
A situação de Zulmira era bastante crítica, ela estava super deprimida com a morte do Júlio, né? O médico que atendia recomendava uma imediata transfusão de sangue para ela, e com o apoio de Antonina, o Mário se oferece a doar o seu sangue, né, para que nessa transfusão pudesse ajudar a Zulmira naquele momento. E quando ela recebeu o sangue do Mário Silva, ela se recuperou, né, ela deu sinais de melhora rápida. Então já vê que ele começou a resgatar, né, essa questão de culpa da consciência, auxiliando ela nesse momento, doando seu próprio sangue. Ela que foi noiva dele, que tinha um ódio muito grande de ela ter casado com o Amaro. Assim que ela pega no sono, pode ser levada pelos amigos espirituais para o lar da bênção, novamente, a Zulmira. Lá se reencontra com Odila, que esclarecerem a questão dos dois Júlios, né, a mesma pessoa, ou seja, o Júlio que foi filha de Odília, que a Zulmira deixou morrer afogado. O mesmo Júlio que foi filha de Zulmira, que acabou morrendo com uma difteria. E as duas mães, né, que ela agora se tornou mãe também do Júlio, a Zulmira. E a mãe anterior, que era a Odila. Então as duas se encontram com o Júlio lá da benção. Finalmente, Zulmira consegue se acalmar, todos se harmonizam. Após algumas horas, ela é reconduzida ao seu corpo físico. E a partir de então, ela começa a se recuperar de forma bastante rápida, a Zulmira, né? E os laços de amizade entre todos se fortalecem. A gente vê na obra essa amizade se fortalecendo.